esses mini cursos que a gente dá aqui para o entendimento da liga. A gente busca realmente uma proposta de unir o curso como um todo, né? São 6 anos de faculdade, e a gente quer que tanto a pessoa que está entrando agora na faculdade, está nos primeiros semestres, quanto as dos semestres mais do final, consigam aproveitar o nosso curso, né? Essa é a nossa proposta. Então eu vou, para quem não conhece, a doutora Letícia é formada em Medicina pela UFSM, aqui no Rio Grande do Sul. Ela também fez residência em Medicina Interna pela Universidade Federal de Ciências da Saúde, a UFSPA. Depois fez residência em Radiologia no Hospital Mãe de Deus. Fez um fellow em Imagem Hepato-Bilio-Pancreática pelo Hospital Bonjour, na França. Além disso, tem o título de especialista em Radiologia e Diagnóstico pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. É mestre em PPG, Ciências Cirúrgicas, pela URGS. E atualmente ela trabalha no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, vinculado à URGS, e com foco principal em exames de imagem, principalmente do abdômen, do aparelho digestivo, do hepato biliar e pancreático. Doutora, quando a senhora quiser, pode começar a aula, por favor. Obrigada, Lorenzo. Agradeço a Liga pelo convite. Vocês não têm ideia, assim, do quanto eu fico feliz. Isso me dá uma satisfação pessoal imensa, assim, o interesse nessa área que eu acho que é, assim, sensacional, fantástica da medicina. Eu sou apaixonada pela radiologia, pela imagem do abdômen. Então, eu espero poder dividir, compartilhar com vocês um pouquinho das coisas, assim, interessantes que eu acho que a imagem pode mostrar, especialmente nesse contexto, né, do abdômen agudo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Me avisem, por favor, se vocês estão enxergando. Estamos, está carregando, deu, estamos enxergando. Obrigada, esse é um assunto, é um desafio, né, principalmente para quem está começando a carreira. Não sei o que está vendo aqui, o que está passando sozinho. Para quem está começando a carreira, para quem está lá diante de um plantão, né, numa emergência, e é uma condição frequente no departamento de emergência, o abdômen agudo. Então, acho que é um tema muito pertinente e que a gente vai desenvolver, então, nos próximos minutos. Esse é um guia, que é uma sugestão, assim, para a gente abordar esses temas. Vocês, por favor, fiquem muito à vontade, assim, sintam-se à vontade para interromper, para perguntar. A gente vai falar um pouquinho sobre definição, as principais causas, quais os exames utilizados na avaliação no contexto específico, né, agudo. Uma forma que eu achei de abordar é dividindo por quadrante, né, da abdominal, a partir da apresentação da dor pelo paciente. Existem muitas formas de abordar um abdômen agudo pela fisiopatogenia, né, se ele é perfurativo, obstrutivo, inflamatório, enfim. Eu achei que acho que é mais pertinente, assim, para quem está começando a abordar pela localização da dor. Então, o abdômen agudo é uma condição clínica, uma síndrome clínica, caracterizada pelo início súbito, abrupto de dor abdominal intensa, que requer um tratamento clínico ou cirúrgico de urgência. Responsável por 4 a 10% das admissões hospitalares, né, frequentemente num serviço de urgência. E o desafio do abdômen agudo é que ele contempla muitas condições, desde condições benignas, autolimitadas, em que o paciente é medicado e pode voltar para casa no mesmo dia, até condições graves, complexas, que potencialmente podem requerer uma cirurgia e que podem levar o paciente à morte. Então, esse é o desafio, fazer essa triagem, separar, então, os pacientes que são mais de uma evolução com condições benignas e autolimitadas daqueles pacientes mais críticos que podem evoluir mal. As principais causas são apendicite, colecistite e obstrução do intestino delgado, que juntas perfazem mais ou menos 40% das causas.
Mas existem outras, né? A infecção ginecológica, pancreatite, cólica renal, aqui num trabalho, né, com 30 mil pacientes, avaliando as principais causas e etiologias do abdômen agudo. Quanto aos exames utilizados na avaliação, né, no contexto da emergência, a radiografia simples, a ecografia e a tomografia são os principais exames, os mais utilizados. A radiografia simples, os principais achados que nós buscamos são ar livre ou ar fora do tubo digestivo e dilatação ou sinais de obstrução intestinal. Na ecografia, nós buscamos também sinais de líquido livre ou coleção líquida, inflamação, sinais indiretos de inflamação da gordura perivisceral que circunda os órgãos e que possam apontar para uma condição inflamatória desses órgãos e espessamento da parede intestinal. E a tomografia vai demonstrar todos esses achados, certo? A radiografia não demonstra os sinais fora o mesentério, a gordura, assim como a ecografia, a gente tem um grande problema com gás, com as estruturas que contêm gás. A tomografia acaba ultrapassando essas dificuldades e demonstra todos esses achados. Começando então pela radiografia simples do abdômen. Não sei o que está vendo aqui. Simples, radiografia simples, porque ela é um exame sem contraste exógeno, né, contraste intrínseco das estruturas abdominais e sem nenhum preparo. Existem indicações bem específicas na condição do abdômen agudo. A radiografia já foi o único exame disponível para avaliação do abdômen agudo, embora vocês possam achar isso muito estranho, né, da época da pré-história, mas já foi. Existem vários epônimos, vários achados, enfim, mas vem progressivamente sendo abandonada, vem sendo substituída pelos exames seccionais, que são a ecografia, a tomo e a ressonância, justamente pela baixa acurácia. Mesmo que ela mostre sinais bem específicos, como ar fora do tubo digestivo, dificilmente o paciente vai parar por aí. Ele vai precisar de uma avaliação complementar, ele vai precisar seguir a investigação para ver qual órgão perfurou, qual o nível, qual a localização da perfuração, se existe algum sinal de complicação. Então, é um exame, mesmo que seja bastante específico para responder algumas perguntas, ele é inconclusivo, certo? Então, as indicações, pode mostrar uma suspeita de um abdômen perfurativo, ele pode mostrar pneumoperitônio, desde que exista uma quantidade razoável de gás fora do tubo digestivo. Ele é um exame excelente para a localização de corpos estranhos densos, né, metálicos ou hiperdensos. Pode mostrar muito bem dilatação ou obstrução intestinal, mas, novamente, ele não vai ser um exame suficiente, porque nós vamos precisar detectar o nível da obstrução, sinais de complicação como isquemia intestinal. Talvez duas principais indicações. Segmento de cálculo urinário. Então, aquele paciente que já fez uma tomografia, sabe que tem o cálculo, estudou a densidade do cálculo, tamanho, e que se define que é um cálculo potencialmente que vai ser eliminado espontaneamente, o segmento do trajeto desse cálculo pode ser feito pelo raio-x simples. E controle do posicionamento de catéteres, drenos, enfim, também é o exame de escolha. São duas incidências principais. O ortostatismo, então o paciente faz o exame em pé com raio horizontal, e o decúbito dorsal, que podem ser complementados por um raio-x de tórax, para se englobar, então, a base do pulmão e a cúpula, né, as hemicúpulas frênicas, e no caso dos pacientes que não conseguem ficar em ortostatismo, se faz um exame em decúbito lateral esquerdo com raios horizontais, justamente para pesquisar níveis e pneumoperitônio. Níveis hidroaéreos. Aqui um exame de raio-x, só para mostrar para vocês que
a gente detecta diferenças de densidades. Existem 4 densidades básicas num exame radiográfico simples, que são a densidade do ar, do gás, que é essa aqui, por exemplo, no estômago, a densidade de partes moles, vejam aqui o fígado, aqui tem a referência, né, que vocês podem seguir, o fígado, esse cinza aqui, intermediário, o rim, a bexiga com urina, a bexiga cheia, então isso é uma densidade de partes moles, a densidade de gordura, que a gente identifica aqui nas linhas dos flancos, e que também delineia e permite a gente individualizar as diferentes aqui, o psoas, a gente consegue delimitar a estrutura aqui com densidade de partes moles, justamente porque tem gordura, e a densidade óssea. Mas isso tudo projetado numa única dimensão, então demonstrando que existe uma sobreposição de todas essas estruturas. Essa é uma paciente psiquiátrica que tinha dor abdominal e que se inoculava agulhas. Vejam só, ela tem vários corpos estranhos metálicos, que numa única projeção a gente não consegue identificar, não tem a menor ideia de onde possam estar localizados. A gente precisa de uma segunda projeção ortogonal para pelo menos ter uma ideia. Então vejam algumas aqui anteriores, ou até essa porção ficava no subcutâneo, algumas aqui bem posteriores no subcutâneo aqui do dorso, mas essa relação entre os corpos estranhos e o intestino, por exemplo, a gente não consegue estabelecer num exame, por exemplo, em 2 incidências. A gente precisa de um exame seccional, no caso a tomografia, para responder essas questões. O pneumoperitônio, então, é identificado, uma forma de identificar, então, é com decúbito lateral, nessa paciente que não conseguia ficar em ortostatismo, e vejam, tem um nível líquido aqui. Isso é um nível hidroaéreo. Então, a parte dependente aqui é do líquido, com densidade de partes moles, e a parte aqui mais superior é o gás, densidade do gás mesmo, do ar mesmo, mesma densidade do ar nos pulmões. Então, a gente consegue se interpor entre o fígado e a parede abdominal e a gente consegue reconhecer facilmente. Essa é uma grande quantidade de gás, então fica fácil de identificar. E aqui na tomografia, demonstrando que também é muito fácil o gás, um pouco de líquido e o parênquima hepático. O problema são pequenas quantidades de gás que não serão detectadas, na maioria das vezes, pelo raio-x simples e que são muito facilmente detectadas pela tomografia. Aqui um outro exemplo, um pneumoperitônio, o gás aqui entre a hemicúpula frênica e o fígado num paciente em ortostatismo, grande quantidade na tomografia, e aquelas pequenas quantidades que eu falei para vocês que dificilmente ou quase impossível de serem detectadas no raio-x simples. Uma técnica que a gente utiliza para facilitar a detecção, e principalmente para vocês que estão começando até treinarem o olho, é usar uma janela de pulmão. Então, vocês estreitam, fecham a janela, melhor até de fazer esse ajuste, olhando o pulmão na tomografia, e aí façam uma varredura do abdômen, procurando pequenas bolhas de ar fora da distribuição usual do tubo digestivo. Então, isso facilita bastante, porque às vezes o pneumoperitônio é assim muito pequeno e realmente pode passar facilmente desapercebido. Aqui no caso de um contexto de obstrução intestinal, então as 3 incidências, decúbito dorsal, ortostatismo e lateral, demonstrando essa extensão difusa dessas alças com distribuição central, são alças de intestino delgado, com vários níveis hidroaéreos em diferentes alturas, esses níveis são mais longos, vários níveis hidroaéreos, então, sugerindo um quadro de obstrução do intestino delgado, que precisa, então, ser melhor avaliado pela tomografia para se detectar a causa, nível e complicação. A ecografia. A ecografia é o exame de eleição, é o primeiro exame diante de crianças e gestantes
pela radiação. Então, quando existe alguma impossibilidade, alguma contraindicação à exposição à radiação, a ecografia é o exame inicial. Para crianças é um excelente método, em gestantes, às vezes, é difícil, assim, pode não ser o exame conclusivo, e frequentemente as gestantes com abdômen agudo precisam fazer um exame, evoluir na investigação e fazer exame por ressonância magnética. É um exame que tem várias vantagens, é muito disponível, amplamente disponível, vocês podem fazer na beira do leito, na emergência, vocês podem, é um exame dinâmico, vocês mudam a posição do paciente, podem pesquisar, por exemplo, migração de cálculo na vesícula, na bexiga, vocês podem correlacionar o ponto de maior dor do paciente com a compressão do transdutor, então é um exame muito bom. Ele tem alguns problemas, principalmente os pacientes mais com sobrepeso ou pacientes assim mais com biotipo mais corpulentos, que a gente pode ter dificuldade de avaliar estruturas mais profundas, e pacientes com muita distensão intestinal, porque o ar é o grande inimigo da ecografia. O ar o gás, né, em geral, é um meio físico que reflete todo o som, então o ultrassom ele não passa pelo ar, e ele não forma imagem. Então, a gente pode, diante de uma distensão abdominal muito severa, não conseguir praticamente ver nenhuma estrutura intraabdominal. Ainda assim, a ecografia, guardem isso, ela vai ser o exame de eleição para avaliação da vesícula biliar, quando vocês precisarem pesquisar litíase ou alguma condição inflamatória da vesícula biliar, dilatação de vias biliares, dilatação das cavidades coletoras renais e dos ureteres, patologia ginecológica, então pacientes jovens, mulheres jovens, em que no diagnóstico diferencial vocês sempre terão que incluir, por exemplo, uma gestação ectópica, até beta-HCG vir do laboratório, enfim, vocês podem começar com uma ecografia abdominal, porque frequentemente, né, os diagnósticos diferenciais com as doenças com dor na fossa ilíaca direita e esquerda são patologia ginecológica que podem ser muito bem avaliadas pela ecografia. Escroto agudo, trombose venosa profunda, eu incluí porque se precisar avaliar veias pélvicas, por exemplo, vocês podem utilizar a ecografia. E para orientar procedimentos de drenagem de abscesso, colecistostomia, né, em pacientes com colecistite alitiásica, que não podem ser operados, e biópsia. Atomo, então, como eu acho que já deu para perceber, é o grande exame, assim, se vocês tivessem que pensar num único exame no contexto de emergência, é a tomografia computadorizada. Vai ser o método de imagem inicial para a grande maioria dos pacientes. É um exame disponível, rápido, né, consegue fazer uma aquisição completa do abdômen e muitas vezes incluir tórax em alguns segundos. Ui. Não sei o que está acontecendo aqui. Acho que eu estou falando muito devagar. Então, vai ser o principal método diante, né, da suspeita de perfuração intestinal, obstrução, isquemia mesentérica, ruptura de aneurisma, trauma, mesmo condições inflamatórias, como a gente vai ver, como apendicite, diverticulite, que podem evoluir e complicar, são avaliadas por tomografia. Então, seria o principal exame, assim, o mais utilizado. Em geral, ele é feito sem preparo, porque num contexto de emergência, né, a gente não faz preparo, então não interessa se o paciente está em NPO ou não está, ele vai para a tomografia sem nenhum preparo, ou pode-se usar água, né, contraste neutro é a água via oral, quando precisar avaliar estômago, enfim, alguma parte superior ali do tubo digestivo. A aquisição, ela é abdômino-pélvica, então pega desde base pulmonar até a sínfise púbica. Se faz habitualmente uma fase sem contraste, porque é aquela fase que a gente identifica muito bem calcificação e principalmente hemorragia, sangue recente.
às vezes é difícil de avaliar depois que tem contraste. A fase arterial, ela não precisa ser feita universalmente, mas ela é imprescindível quando vocês tiverem que avaliar algum vaso ou alguma condição vascular, como isquemia mesentérica, sangramento ativo, né, um paciente que esteja sangrando e vocês precisam ver qual o foco, e mesmo alterações inflamatórias, porque as alterações inflamatórias, elas cursam com uma... Tá com algum problema nesse computador. Elas cursam com hiperemia, elas fazem uma hiperemia reacional, e essa hiperemia, a tradução da hiperemia na tomografia é um aumento do realce arterial. A gente vai ver alguns exemplos. A fase venosa é universal. Se tivesse que escolher assim, tá, injetei o contraste, tem uma fase só para fazer, fase venosa. Ai, gente, não sei o que está acontecendo aqui. Que coisa. E a fase tardia que a gente usa para avaliação urinária, né, a fase de excreção, para ver o sistema excretor urinário. A ressonância é um exame, embora, assim, cada vez mais sendo utilizado, mas ainda assim ele não é universalmente disponível. Gente, o que é isso? Ele é um exame demorado, então, para pacientes que têm eu não sei o que eu posso... Eu não sei, prof, por que acontece isso. Oi. Não sei se a senhora tirar a apresentação e depois voltar com a apresentação Vamos tentar. Aqui pelo Meet. Pode ser também um mau contato do teclado, talvez. Deixa eu ver aqui. Vou ver se vai. Qualquer coisa eu deixo ela... Mexo aqui nos cabos. Mas, voltando para a ressonância, então. O grande problema da ressonância é que é um exame demorado. Muito mais demorado que a tomo. Exame demorado é igual a artefato, porque o paciente mexe, respira, fica agitado, enfim. Então, muitas vezes o exame fica tão ruim que ele não vai ser um exame conclusivo. Então, será que assim ele vai pular também? Que coisa. Acho que não. Acho que, assim, se for um problema do teclado, ele não vai ir para o lado. Eu vou... Deixa eu tentar ver uma coisa aqui. Podemos tentar daquela forma, sem ser tela cheia, talvez realmente não aconteça. Deixar assim? Pode ser assim? Isso. Maximizado, mas não em... Melhor, né? Porque ficar pulando ninguém merece. Então, é um exame, assim, com algumas limitações, mas ele vai ser o exame apropriado para aqueles pacientes que não podem fazer exame com radiação, principalmente gestante, e que a ecografia não foi conclusiva. Então, gestante, criança. Outra condição muito comum da gente fazer ressonância são pacientes jovens com doença de Crohn, porque a doença de Crohn é uma doença crônica, recidivante, o paciente pode ter várias crises durante a vida e precisar de muitos exames de imagem. Então, para não ficar expondo a radiação, esses pacientes frequentemente fazem enterorressonância. Mas, como eleição, assim, ele é o melhor exame para avaliar a patologia biliar que não foi detectada pela ecografia. Então, lembrem, eu falei, patologia biliar é igual a ecografia. Alguns cálculos não vão ser detectados pela ecografia, principalmente no colédoco. E aí a ressonância é o exame de escolha, a colangiorressonância. Então, colédoco, litíase e também patologia pélvica, principalmente patologia ginecológica, o exame ecográfico pode ser complementado pela ressonância. Passamos pelas
patologias, né, divididas por quadrante. Quadrante superior direito, como eu falei, a maioria das doenças são biliares e hepáticas. Pode ocorrer algumas condições intestinais, principalmente diverticulite do cólon direito, apendicite retrocecal e infarto mental. O exame de eleição é a ecografia, como eu já falei, ou a ressonância como segunda intenção para patologia biliar. Começamos pela hepatite aguda, é uma resposta inflamatória, né, uma ampla variedade de agentes, e essa resposta ela vai ser completamente inespecífica, a tradução dela nos exames de imagem. Então, independentemente da causa, viral, toxina, enfim, a apresentação nos exames de imagem no quadro agudo inicial é a mesma. Na ecografia, o fígado costuma ser aumentado de volume, mais hipoecogênico, ele fica mais escuro por causa do edema, com essa hiperecogenicidade periportal, esse brilho, né, essa mais brilhante, e com espessamento da vesícula biliar. Vejam, isso é a vesícula biliar, esse espessamento que a gente chama de delaminado ou estratificado, e que a gente diferencia de condição inflamatória como a colecistite aguda, porque a luz da vesícula fica colabada. O edema fecha a luz. É diferente da colecistite aguda, que a vesícula está obstruída por um cálculo, frequentemente, e aí, estando obstruída, ela vai estar dilatada. A luz fica aumentada, dilatada, ela fica hidrópica na colecistite aguda. E na hepatite é ao contrário, às vezes ela fecha, ela fica praticamente obliterada a luz por causa do edema da parede. E nos pacientes com hepatite alcoólica aguda, frequentemente a gente observa esteatose. Então, como resposta ao insulto, o fígado muitas vezes reage com piora da esteatose e pode ser um achado assim para ajudar no diagnóstico etiológico da hepatite. Os abscessos hepáticos também podem ser inicialmente avaliados pela ecografia. Eles têm 3 formas da fisiopatogenia, né, da instalação, da infecção do fígado, via hematogênica, portal, arterial hepática, infecção biliar ascendente e trauma. O mais frequente é a colangite ascendente, né, mas várias condições infecciosas do abdômen podem evoluir com abscesso hepático. A ecografia pode ser o exame inicial, às vezes é desafiador o aspecto, porque um abscesso inicial ele pode ser se manifestar como uma lesão sólida, simular uma lesão sólida, ele vai demorar às vezes a se liquefazer e adquirir aquela forma cística complexa que a gente costuma ver e que é a forma típica. Então aqui 2 exemplos de um aspecto sólido e um aspecto característico liquefeito com parede espessa e irregular, e aqui na tomografia uma densidade de líquido com aquela parede espessa num paciente que tem uma diverticulite complicada, perfurada, que complicou então com abscesso hepático, possivelmente por disseminação portal, hematogênica portal. Trombose porta aguda é uma outra condição que a gente vê com certa frequência. As causas sistêmicas são as principais, os estados de hipercoagulabilidade, mas a gente vê bastante condições locais, infecciosas, inflamatórias, pós-operatórias, tumores, como causa de trombose porta aguda. E esse trombo ele pode ser plaquetário, na maioria das vezes, ou ele pode ser um trombo neoplásico, principalmente no contexto de hepatocarcinoma. Então, aqui nesse exemplo de tomografia sem contraste, existe uma expansão aqui, tanto da porta extrahepática, quanto da mesentérica e até de algum ramo jejunal aqui, expansão do vaso, aumento do diâmetro, e esse vaso está discretamente hiperdenso,
em comparação às demais estruturas, então, por trombose porta recente. O trombo recente, ele costuma ter esse aspecto hiperdenso, ele é mais denso do que os tecidos circundantes na fase sem contraste. E aqui, esse é um outro caso, após uso do contraste numa fase venosa, demonstrando a obstrução, aqui a ausência de fluxo na porta, com um trombo hipodenso mais antigo nesse caso. A ecografia, ela funciona muito bem também, porque ela vai mostrar a falta de fluxo no sistema porta. O ecodoppler, né, é um exame dinâmico que a gente consegue identificar a ausência de fluxo. Urticária é uma outra condição que pode agudamente evoluir para necrose do parênquima hepático e falência hepatocelular aguda. É uma obstrução do fluxo venoso hepático que pode ocorrer desde pequenas vênulas intrahepáticas até a junção hepático entre o átrio, a cava e o átrio direito, desculpe, e que cursa com aumento da pressão sinusoidal, congestão hepática e redução do fluxo porta, que pode evoluir para necrose, para falência hepatocelular aguda, como eu falei, ou quando esses pacientes passam para a fase subaguda e crônica, para atrofia do fígado e hipertensão porta. Nesse caso aqui, nesse exemplo, uma fase sem contraste, vejam também aquilo que eu falei do trombo, ó, uma hiperdensidade, a veia hepática direita, a média e a cava estão mais densas que o parênquima. Na fase venosa, não existe nenhuma circulação de contraste, aqui está um pedacinho da veia esquerda, ó, mais escurinha, e a cava completamente sem passagem, sem circulação do contraste. Aqui eu coloquei só um exemplo para ver o contraste aqui no ramo porta pérvio, e aqui nessa reconstrução, vejam o fluxo aqui na cava, o fluxo com contraste. Isso aqui é um artefato de fluxo, geralmente o sangue que vem das renais, quando eles vêm das renais e chegam, desembocam aqui na cava, eles vêm com menor quantidade de contraste, fica esse artefato de fluxo. Mas isso aqui é trombo, aqui em cima não é fluxo. Então, esse paciente tinha uma trombose extensa que começava na cava suprarrenal e ia até o átrio direito e que pegava também as veias hepáticas, com ascite, com derrame pleural, então um Budd-Chiari agudo, que pode ser bem demonstrado na eco também, porque a eco vai demonstrar a ausência de fluxo, mas esse exemplo que eu tinha, que eu trouxe para vocês, era da tomografia. Para finalizar a parte do fígado, ruptura de tumor hepático, uma condição, então, de sangramento agudo, nesse caso, um sangramento de um hepatocarcinoma. Esse sangramento ele pode ficar confinado ao parênquima hepático, restrito pela cápsula, pode romper a cápsula e se extravasar como hemoperitônio. Geralmente ele ocorre com tumores hepatocelulares, malignos, como é o caso do carcinoma hepatocelular, e benignos do adenoma hepatocelular. Esse caso aqui é um hepatocarcinoma. Vejam essa forma aqui de crescente na periferia do fígado, mais densa que o fígado, então essa hiperdensidade é importante, assim, lembrar que de pensar sempre em sangue recente, em sangramento recente. Essa é a semiologia, né, do sangue fresco, ele é mais denso. Então, fase pré-contraste, depois do contraste aqui, o parênquima se realça, e se nós medirmos a densidade, não houve realce dessa estrutura, dessa formação, que era um volumoso hematoma subcapsular hepático aqui, por ruptura desse hepatocarcinoma aqui subcapsular. Um derrame pleural e um pouquinho de líquido aqui. Sempre pesquisar, diante de qualquer sangramento, pesquisar sangramento ativo, tá? Muito importante, porque aí o tratamento, esses pacientes podem ir para embolização, né, arterial. Passamos para as condições biliares, então, colelitias. Então, aqui eu coloquei só o aspecto, que ruim isso, o aspecto normal da vesícula,
da parede da vesícula fininha, o aspecto do cálculo na ecografia, então essa estrutura bem ecogênica, isso é a sombra acústica posterior que a gente fala, e a ecografia é bom porque a gente pode mudar o decúbito e pesquisar a mobilidade desse cálculo. A ressonância demonstra muito bem, vejam todos esses pequenos cálculos na vesícula, como uma ausência de sinal, e a bile costuma ter um hipersinal no T2, então a gente consegue definir, identificar muito bem os cálculos, vejam a falta de sinal aqui. E já na tomografia vai depender da composição dos cálculos. Tá? A maioria dos cálculos são isodensos a bile, como nesse caso. Poucos têm cálcio e são facilmente identificados, como nesse caso. Alguns podem ter gás no interior eles fazem fenômenos de fissuras no interior e acumulam nitrogênio, e aí tem gás, fica mais fácil de identificar. Mas os exames de eleição, lembrem, para vias biliares, é ecografia e ressonância. A colicistite aguda, então, aquela condição de inflamação, é muito bem identificada pela ecografia. Vejam aquilo que eu falei, o aumento do diâmetro, do tamanho da vesícula, enfim, ela fica hidrópica, né? Ela fica com mais de 4 centímetros de diâmetro transverso, geralmente por obstrução do infundíbulo ou do cístico, por um cálculo. A parede espessada, aqui um outro exemplo, com um volumoso cálculo, a sombra acústica posterior. E na tomografia, os cálculos com cálcio, o espessamento da parede, a indefinição aqui da gordura, adensamento da gordura pericolecística, que sinaliza o processo inflamatório, e aquilo que eu falei da hiperemia, que a gente pesquisa pós-contraste, principalmente na fase arterial, que acompanha, que é reacional ao processo inflamatório da vesícula e que ocorre aqui no parênquima hepático circundante. As formas complicadas, ela pode evoluir mal, então, como, por exemplo, na colicistite enfisematosa, em que ocorre um acometimento da artéria cística com isquemia. Esses pacientes fazem uma superinfecção por bactérias anaeróbias, produtoras de gás, e o gás pode ocorrer ou na parede ou na luz da vesícula, muito bem demonstrado aqui na tomografia. Na eco é um pouco mais difícil de ver gás, como eu falei para vocês, mas aqui em pequena quantidade junto ao fundo da vesícula, aqui, que forma essa sombra suja, que é diferente da sombra acústica que a gente vê do cálculo. Outra condição grave, né, de complicação, é a gangrenosa, em que ocorre também uma privação, uma isquemia, um acometimento isquêmico na evolução da inflamação, com um destacamento da mucosa, e aparecem essas membranas no interior da vesícula, uma condição grave, assim, que precisa ser prontamente identificada e tratada. E a perfuração aqui, perfuração, descontinuidade da parede com abscessos pericolecísticos. Então, essas formas complicadas são mais facilmente identificadas pela tomografia do que pela eco. A coledoculitíase, como eu falei para vocês, o exame de eleição é a ressonância, colangiorressonância, porque vai demonstrar muito bem a árvore biliar, a vesícula e ali o cálculo impactado aqui junto da papila. A ecografia algumas vezes pode mostrar, se o paciente for magro, se não tiver tanto gás ali sobreposto, até algumas vezes a gente pode identificar, mas na maioria das vezes não se identifica e o paciente precisa fazer, então, colangiorressonância. No quadrante superior esquerdo, Me ouve? Sim. Oi, é o Leonardo. Oi, Leonardo. Isso, acho que a senhora falou, acho que pela experiência que eu tenho, o quadrante superior direito é um dos mais importantes, tem mais diagnósticos diferenciais, assim, epidemiologicamente bastante numerosos. Sim. Eu acho, assim, como a gente tem mais uns 10 minutinhos, eu não sei se a senhora não preferiria passar só os principais do quadrante superior esquerdo ou dos flancos, só para a gente não ultrapassar tanto tempo, pode ser? Pode ser.
Então, quadrante superior esquerdo, dominados principalmente pelas condições esplênicas e úlcera péptica perfurada. Aqui, e como nos demais, então eu já vou adiantar, porque fica mais fácil, acho que até da gente... Nos demais quadrantes do abdômen, a tomografia vai ser o exame de eleição. Então, para quadrante superior direito, até pode ser a ecografia, nos demais, a tomo vai ser o exame de eleição. O infarto esplênico, eu acho que eu vou só citar, então, né, as principais condições, e a úlcera péptica perfurada são as condições que dominam o quadrante superior esquerdo, lembrando que a tomo, então, o exame de eleição para pequenas quantidades de gás. Esse é um exemplo dessa semana do hospital, demonstrando aqui, ó, o antro gástrico, piloro, aqui uma perda da descontinuidade, aqui é piloro, primeira e segunda porções do duodeno, a gente acompanha a parede posterior aqui, e existe uma descontinuidade com um gás fora da parede. Então, perfuração de uma úlcera duodenal com pneumoperitônio. O volvo gástrico é uma condição que pode ser potencialmente grave, né, com obstrução gástrica e isquemia. Então, aqui é um volvo gástrico mesêntero axial. Existem duas formas, organoaxial e mesêntero axial. Quando superior a 180 graus de torção do órgão, ele se acompanha de obstrução, que era o caso desse paciente. Ele não tinha sinais de isquemia do intestino. No quadrante inferior direito, as condições são dominadas pela apendicite aguda e condições do ilho distal, principalmente Crohn. A tomografia é o exame de eleição. Na ecografia, a ecografia pode ser o exame inicial, como nós vimos em pacientes jovens, né, que a gente não quer expor a radiação, pacientes mais magros. A gente usa a técnica de compressão gradual para ir afastando o gás, e os critérios, né, diagnósticos são um apêndice aumentado de volume, que é essa estrutura, então, em fundo cego, não é compressível, a gente comprime e ele não modifica o seu diâmetro, maior do que 6 milímetros de diâmetro transverso máximo, com ecogenicidade aumentada do tecido em volta. A tomografia também permite identificar facilmente, né, as alterações das dimensões do apêndice e da gordura, da densidade da gordura periapendicular. Esses 3 exemplos de baixo são de apendicite aguda, e aqui eu coloquei alguns exemplos de apêndice normal. Toda vez que o apêndice tiver essa coluna contínua de ar no seu interior, ele é um apêndice normal. Isso exclui, então, a hipótese de apendicite aguda, quando a gordura for de densidade normal, periapendicular. As formas complicadas de perfuração, peritonite, obstrução intestinal, nesse caso aqui, vejam, esse é o apêndice, a parede vem contínua e aqui interrompe, então uma apendicite perfurada com um abscesso bloqueado. E nesse outro caso, uma obstrução intestinal, cujo ponto de obstrução era na fossa ilíaca direita, aqui o seco, o ilho distal comprimido, e essa maçaroca, que não tem como chamar de outra maneira, o apêndice, que a gente não identifica, está completamente, perdeu sua integridade, com um abscesso periapendicular. Então, uma peritonite mais evoluída, assim, complicada por obstrução intestinal. Diverticulite de Meckel é uma condição mais rara. No quadrante inferior esquerdo, então, dominado pela diverticulite e apendagite epiploica, a tomografia também é o exame de eleição. Hoje a diverticulite aguda é diferenciada basicamente em não complicada e complicada, e isso norteia o tratamento. A ecografia pode ser o exame inicial, vai demonstrar um cólon espessado, hipoecogênico, com ecogenicidade aumentada da gordura pericólica e a presença de divertículos. A tomografia é o exame de eleição, como eu falei para vocês, aqui um cólon
com diverticulose, sem sinais inflamatórios, e aqui um cólon com diverticulite, com espessamento da parede e adensamento, esse aspecto sujo da gordura pericólica, aqui circundando um divertículo, uma forma não complicada de diverticulite aguda. Então, a tomo é o método de escolha, ele faz o diagnóstico, ou o diagnóstico diferencial, ele separa a forma simples das severas e guia os gestos percutâneos. Pode ser complicada por abscesso, fístula, tromboflebite e perfuração. Então, aqui um exemplo de um abscesso bloqueado, pericólico, outro abscesso, essa estrutura, né, com densidade de líquido, delimitada por parede que realça. Aquela é uma pequena veia, aqui que é a veia mesentérica inferior, com um defeito de enchimento no contexto de uma diverticulite, uma tromboflebite séptica, e aqui uma diverticulite perfurada com gás fora da alça. Essa é a principal classificação utilizada, é uma classificação inicialmente clínica, mas que tem achados tomográficos, modificada pelos achados tomográficos, então a gente separa esses dois primeiros estágios como diverticulite não complicada e a partir desses diverticulite complicada. O que diferencia? Na não complicada nós temos o espessamento da parede do cólon com o adensamento da gordura em volta, sem abscesso ou perfuração. No momento que aparece abscesso pericólico ou à distância e perfuração com líquido próximo ao cólon ou à distância, ela é considerada como complicada. A apendagite epiploica é uma condição que é importante de ser identificada, porque ela é autolimitada, benigna, e pode ser confundida com as outras condições cirúrgicas. É uma torção desses apêndices do cólon, evolui com isquemia, com alteração inflamatória e tem esse aspecto muito característico na tomografia, uma formação com atenuação de gordura, com aquele centro ali, aquele pontinho central que é a veiazinha trombosada, com alterações da densidade da gordura em volta. Então, apendagite epiploica. Passamos para a dor generalizada. Tomografia é o exame de eleição também, e ela é dominada por condições mais graves, né? Obstrução intestinal, isquemia mesentérica, pancreatite aguda. A pancreatite, não sei, eu tenho mais alguns minutos, ou vocês querem parar, vocês que sabem. Leonardo, o que tu acha? Acho que a gente pode pegar a parte das perguntas e dar tempo para a senhora, então, mais uns 5 minutinhos, pode ser? Pode ser, tá. Tá bom, muito obrigado. Então, a pancreatite, ela foi modificada, né, a classificação foi revisada em 2012 pelos critérios de Atlanta, e ela é definida hoje em dia em duas formas, a intersticial edematosa e a necrosante. Essa definição, ela só pode ser feita a partir de 72 horas, porque a necrose, ela só se delimita e se torna visível nos exames de imagem a partir de 72 horas. Então, a primeira semana, em geral, da pancreatite aguda são os exames bioquímicos e a clínica que vão nortear e vão ditar a gravidade do quadro. A partir da primeira semana, os exames de imagem, aí com a avaliação morfológica, é que vão definir se ela é edematosa ou necrosante. A edematosa, ela é caracterizada por um aumento da glândula e acúmulo de líquido peripancreático antes de 4 semanas, que pode evoluir a partir de 4 semanas para a formação de pseudocistos, que são essas estruturas de líquido puro, sem debris, sem material não liquefeito. Então, essa evolução natural das coleções da pancreatite edematosa pode evoluir para pseudocisto. A pancreatite necrosante ocorre quando existe necrose do parênquima pancreático, que são essas zonas sem perfusão, sem realce pelo contraste,
são bem delimitadas e podem evoluir para coleções necróticas e necrose circunscrita, compartimentalizada a partir de 4 semanas. Como se diferencia a necrose circunscrita do pseudocisto? O pseudocisto é uma estrutura cística pura, sem debris. E a necrose tem essas formações aqui não liquefeitas, com componente de gordura, característicos da necrose, né, que diferencia, então, do pseudocisto. A obstrução intestinal, como eu falei lá no início, é importante a gente primeiro definir se realmente existe obstrução, qual o nível, se é delgado ou cólon, qual a causa, se é funcional ou mecânica, a complexidade e as complicações. A grande maioria das causas de obstrução do intestino delgado é dominada pelas bridas e aderências, que não são vistas nos exames de imagem. Então, a gente não enxerga diretamente uma brida ou aderência, a gente tem sinais indiretos que sugerem a sua presença. No raio-x nós já vimos, né, a semiologia, não vou repetir. A ecografia não é utilizada. Como eu falei, a distensão é um grande problema, a gente não consegue identificar, então a tomografia acaba dominando a avaliação da obstrução intestinal. Que a gente procura sempre, então, essa diferença de calibre entre alças dilatadas, acima de 2,5 centímetros, e alças colabadas, como nesse caso aqui. Aqui no cólon, na obstrução do cólon, existia distensão cólica e de delgado, a montante dessa neoplasia aqui do cólon descendente, causando obstrução. Essa obstrução do intestino pode ser em alça fechada, em obstrução simples, em que o fluxo sanguíneo é preservado, ou obstrução em alça fechada, em que o fluxo pode ser comprometido quando, além da alça fechada, ocorre um volvo desse segmento. Esse volvo, então, compromete o fluxo vascular, causa estrangulamento, que pode evoluir para isquemia e perfuração intestinal. Aqui um exemplo, então, de uma obstrução intestinal numa hérnia umbilical. Vejam aquilo que eu falei, a diferença de calibre entre alças completamente colabadas e aqui as alças obstruídas, né, e dilatadas. Aqui é uma reformatação sagital, aqui tinha uma outra hérnia epigástrica, mas contendo gordura sem complicação. Alguns achados de obstrução que sugerem obstrução em alça fechada são essas alças com forma de C ou de U, que convergem para o mesmo ponto. O sinal do bico famoso, né, que é onde a gente procura essas várias zonas de transição abrupta do calibre de alça, e geralmente é esse o nível de obstrução, e geralmente é assim que as bridas se manifestam, né, com essa configuração ali do intestino no ponto de obstrução. Ou esse sinal ali, né, de impressão ali da gordura sobre a zona de obstrução. Outro achado característico é a disposição radial das alças, em torno de um eixo, né, de um fulcro ali no ponto de obstrução. O sinal das fezes, que é esse aspecto fecaloide do conteúdo do intestino delgado. O intestino delgado não deveria ter esse aspecto de conteúdo, esse conteúdo é característico do cólon. Então, isso significa que existe estase, existe um trânsito mais lento e, geralmente, é um achado amontante, né, do ponto de obstrução intestinal. O redemoinho aqui dos vasos mesentéricos também é um achado sugestivo de obstrução. Eu acho que eu vou parar por aí. O que eu tinha de isquemia? Só isquemia mesentérica, que eu acho que fica para uma próxima vez. Litíase urinária, né? Eu não quis incluir, só coloquei urinária, mas tem ainda, né, as patologias renais, urinárias e ginecológicas que eu não coloquei. Aqui uma ruptura de aorta,
que é uma condição que só vai ser identificada pela tomografia, né? Vejam que catástrofe aqui, toda essa, aquilo que eu falei, né? Aquele conteúdo denso aqui circundando a aorta, na fase pré-contraste, injeta o contraste ali, a gente vê que tem um extravasamento ativo, e que, à medida que progride, né, os cortes aqui na fase venosa, existe esse extravasamento imenso aqui para todo o retroperitônio até lá na pelve, né? Então, um horror, uma ruptura de aneurisma de aorta. Então, para concluir, para a gente não esquecer, o diagnóstico amplo, como a gente viu, né, são muitas condições. A prioridade máxima é o diagnóstico e tratamento precoce, e para isso a imagem exerce papel fundamental. Tomografia é a principal modalidade, né? Se a gente não tem o que hesitar, assim, mas ela não é a única. A ecografia pode ser utilizada inicialmente no quadrante superior direito do abdômen. A ecografia deve ser utilizada para avaliação da vesícula de pacientes jovens. E a ressonância vai ser a modalidade de escolha para via biliar e para avaliação de gestantes. Eu agradeço, peço desculpas pelo meu atrapalho aqui, não sei o que estava acontecendo, e pelo tempo que eu extrapolei. Doutor, muito obrigado. Peço desculpas também por eu também não ligar minha câmera, eu estou em casa isolado com suspeita de Covid, então eu estou meio errada, minha voz também não está das melhores. Ai. Queria te agradecer muito em nome da Liga. A senhora é sempre a escolha óbvia, sempre que a gente vai falar de abdômen, imagem de abdômen. Ano passado já nos presenteou com aquele curso que foi muito bom, tivemos ótimos feedbacks. E eu também queria fazer só um relato pessoal, que eu tô no internato já, e passei nos últimos meses pela cirurgia, e a gente faz plantões na emergência cirúrgica do Hospital de Clínicas, né? Então, queria dizer assim, no 7º semestre a gente tem aulas de radiologia do tórax, mas a gente não tem do abdômen. E uma coisa que eu senti muito foi falta de uma aula como essa. Eu, inclusive, quero dizer que eu vou sugerir para o professor Bise, que é o atual regente da disciplina, e também o professor Richard, que é o diretor do departamento, para ver se a gente não consegue inserir essa aula, se for também do teu desejo, no cronograma, no conteúdo da disciplina. Porque a maioria das coisas que a senhora falou hoje foram coisas que eu tive que aprender na marra, ou ensinados pelo residente, ou pelo contratado, coisas que realmente uma abordagem como essa, previamente ao estágio, teria ajudado muito, teria facilitado bastante coisa. Então, muito obrigado pela aula. Foi muito boa. Obrigada, Leonardo. Fico muito feliz com o feedback. E, claro, eu estou à disposição, que vocês precisarem. Até a gente pode desmembrar, fazer, né? É muita coisa. No fim, a gente quer contemplar, né? Todo o volume de informações, e acaba sendo muito extenso. Mas eu estou sempre disponível. Eu adoro participar aqui e gostaria, claro, de conhecê-los pessoalmente. Acho que seria bem melhor essa troca, né? Claro. Mas estou à disposição e contem sempre comigo. Obrigada pelo convite mais uma vez. E se tiverem dúvidas, alguma coisa assim, tem o meu e-mail. Eu tenho um material que é maravilhoso até agora para revisão, que é uma edição especial daquela Clínicas Radiológicas da América do Norte, se não me engano, de 2015, que está muito boa, é muito legal. Eu posso compartilhar com vocês, se vocês quiserem ver, assim, para consulta, né? Acho que é um guia bem legal para nortear o estudo de vocês. Isso, pode me mandar e aí eu mando pro pessoal que participou hoje. Tá bem? certo. Um Muito grande obrigado. abraço, viu? Bom final de semana para todos. Obrigado. Pessoal, eu acho que o Dr. Lucas Alano já está aí. Tô certo ou tô enganado? Tô aí, tô aqui. Tava assistindo a aula da doutora, bem interessante mesmo. Ótimo. Lucas, primeiro, agradecer pelo convite também. Aliás, por ter aceitado o nosso convite. As gurias que fazem parte da Liga da PUC te conhecem e elas prontamente te indicaram. Imagino que o senhor tem muita competência. Foi uma indicação bem fácil
vou te apresentar para o pessoal também. O Dr. Tá Lucas bem. é médico formado pela UFPEL, teve formação em cirurgia e cirurgia do aparelho digestivo no São Lucas, da PUC-RS. Ele é cirurgião bariátrico pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e atualmente é também preceptor do Serviço de Cirurgia Geral e do aparelho digestivo do São Lucas. Além disso, ele é diretor técnico da Clínica Lano, em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Hoje ele vai nos falar sobre um assunto extremamente pertinente, o que todo médico precisa saber sobre a endoscopia digestiva alta. Dr. Lucas, muito obrigado. Pode começar. Beleza, vou só tentar colocar para compartilhar aqui, que eu tô meio perdido. Eu não sei se está aparecendo já para vocês ou não. Ainda não, para mim, pelo menos. Acho que agora vai. Vamos ver se... Foi. Foi, né? Aí. Bom, então o assunto que me pediram para falar aqui, então, endoscopia digestiva alta, é um assunto bem abrangente quando a gente vai aprofundar demais, assim. Eu tentei montar uma aula, uma coisa bem didática, assim, uma coisa bem direta e objetiva, justamente pensando em quem não vai fazer endoscopia digestiva alta. Obviamente, para quem gosta de gastro, de cirurgia, né, e de exame, pode, se já procurou muito, se já acompanhou, pode achar que que vou estar sendo meio superficial no assunto, mas a ideia, justamente, né, quando eu peguei esse título, né, o que todo médico precisa saber sobre endoscopia digestiva alta, é tentar passar um panorama para quem não vai fazer o exame, né, para quem vai, na verdade, estar do outro lado, pedindo o exame, aguardando o resultado do exame, aquele médico que vai estar na emergência, o cirurgião, enfim, o médico do posto de saúde, aquele que às vezes não tem um contato com o exame, né, e às vezes a gente, quando não faz o exame, quando não está dentro do setor de endoscopia, não tem ideia de como funciona, às vezes a gente pede errado, às vezes a gente pede o exame e espera uma coisa que ele não pode nos dar, né, e às vezes deixa de pedir um exame que poderia ser resolutivo. Então, a primeira coisa eu vou falar aqui do equipamento, né, para a gente fazer um exame de endoscopia digestiva alta, a gente basicamente precisa ter uma sala específica para isso, né, a gente precisa que o aparelho seja esse da foto na esquerda, é a processadora com a geradora de imagem e uma tela, né, hoje em dia os aparelhos são todos de alta definição, então a imagem é bem boa para a gente fazer diagnósticos, né. Aqui à direita a gente vê o aparelho em si, né, as manoplas aqui, inicialmente, para quem não conhece, parece uma coisa um pouco mais complexa, mas na verdade é bem simples no dia a dia, né? O aparelho de endoscopia, para quem começa a fazer o exame de rotina, vê que ele funciona de uma maneira bem didática e bem palatável, assim, é fácil de tu portar o aparelho e conseguir usufruir tudo que ele tem para dispor, né? A gente tem ali as manoplas que fazem a angulação da ponta do aparelho, então ele vai para cima, para baixo e para os lados, e isso faz com que a gente consiga ter uma visão bem ampla dentro, né, do estômago, do esôfago, enfim. A gente consegue, com os botões ali, fazer insuflação de ar, né, para nos dar espaço e cavidade para a gente poder enxergar. Então, assim, para quem não tem tanta vivência com endoscopia, tem um paralelo com a videocirurgia, que a gente precisa de ar, né, para poder enxergar. Não adianta deixar as paredes todas colabadas, tu não vê nada, tu não consegue fazer o diagnóstico. Então, vai da experiência do endoscopista de colocar a quantidade de ar suficiente para poder enxergar as patologias, mas também não estender demais, porque às vezes faz com que a gente não consiga enxergar as patologias. Então, tem que ir manejando isso, a gente consegue insuflar o ar e a gente consegue retirar ele, né, com um aspirador. Logo abaixo das manoplas de movimento e dos botões, tem um portalzinho ali, que é ali por onde a gente entra as pinças. Aqui embaixo tem um exemplo de pinça, uma pinça de biópsia, que a gente coloca por esse orifício, né? O aparelho pode ter um ou dois orifícios para trabalho, na maioria das vezes é um, né? O de dois orifícios, ele é mais específico para serviços que fazem procedimentos mais avançados. E além dessa pinça, obviamente, existem inúmeras outras pinças, e isso é bom para quem vai pedir o exame também saber que tipos de pinça existem, porque através delas tu sabe o que o médico vai conseguir fazer
lá na endoscopia. Então, a gente tem pinças de preensão para retirada de corpo estranho, tem pinças de biópsia, que a gente consegue, né, coletar material, principalmente de mucosa, de todo o trato gastrointestinal alto. A gente tem pinças que são tipo uma bolsinha para remover corpo estranho também. A gente tem alças de biópsia para tirar pólipo, né? Essas alças podem ou não ter cautério, isso aí acaba facilitando quando tem uma lesão um pouco maior, para evitar que tenha sangramentos posteriores. A gente tem agulhas também, que a gente consegue usar tanto para injetar medicação, às vezes em pacientes que têm sangramento, consegue agulhas também para esvaziar alguma estrutura que tenha dentro do estômago. Então, tem muitas pinças que a gente consegue usar no aparelho de endoscopia para nos aumentar a gama de procedimentos que a gente consegue fazer. Eu vou começar um pouquinho da parte da anatomia. Essa geralmente é a primeira imagem que tu vê quando tu começa a fazer o exame de endoscopia, né? A laringe não faz parte do que a gente precisa descrever no exame, tu não é obrigado a ver as lesões que tem na laringe e nem descrevê-las, e também não precisa mandar fotos dela, né? Pelos critérios não é uma obrigação, mas tu consegue ver praticamente, né, todas as lesões mais grosseiras de laringe num paciente que às vezes está com um diagnóstico diferencial, né? Às vezes tu não sabe exatamente onde é que é a lesão, o paciente chegou para ti para fazer o exame e tu entra direto com o aparelho, a câmera, a primeira imagem que tu vê é a laringe, tem uma lesão ali, tu não pode deixar de fotografar isso, né? Para passar para o médico solicitante e para o próprio paciente o diagnóstico correto dele. Às vezes tu vai mostrar uma endoscopia obviamente normal, porque a lesão não está no trato digestivo, mas tu viu a lesão, né, quando tu começou. Então essa é a primeira imagem, tu vê bem nítida essa imagem, e logo para tu passar por aí, tu entra ou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, independente, tu pode entrar por qualquer um dos lados com o aparelho, e o aparelho facilmente desliza em direção ao esôfago. Olhando assim parece que não tem caminho, né, parece que não tem por onde tu passar, mas lembra que quando tu vai tentar entubar é sempre muito mais fácil o aparelho passar em direção ao trato digestivo. Então, por mais que tu empurre o aparelho, na maioria das vezes ele vai passar. Tecnicamente, é uma das manobras, digamos assim, mais iniciais de dificuldade que se pode ter na hora de fazer uma endoscopia. Então, na hora do aprendizado, geralmente é a primeira coisa que tu tem que aprender, tem que pegar a mão, é passar pela via aérea sem machucar ela, obviamente. E o treinamento aqui vai ajudar para no futuro, quando tu precisar fazer com um paciente entubado, tu também conseguir fazer isso com tranquilidade, porque o tubo também pode ocupar o espaço que tu vai passar. Aqui o esôfago também, só para exemplificar os locais por onde tu vai passar, né? Para o aparelho não faz tanta diferença, né? Ele passa fácil pelo esôfago, praticamente uma linha reta, mas quando tu vai colocar algum item, né, um dilatador, ou quando tu vai retirar um corpo estranho, ou às vezes eu como trabalho com cirurgia bariátrica, eu faço bastante colocação e retirada de balão intragástrico, então tanto na colocação quanto na retirada do balão, saber que tu vai passar por esfíncteres, né? Na retirada principalmente, porque são bem difíceis de passar os esfíncteres com o balão, quando ele já passou às vezes do tempo de retirada, ele fica duro. Então tu saber em que posições tu vai estar com o esfíncter e é o momento que tu precisa fazer um pouco mais de força para essa retirada, sabendo que é o esfíncter que está fazendo força, então tu não tem um risco tão grande de uma lesão, é bem importante, né? Tu ter uma ideia na cabeça de distância que tu vai ter lá da boca até dentro do estômago, faz bastante diferença também, até na hora de tu fazer uma descrição, né? Tu encontra uma lesão, quando vocês em algum momento forem ver uma endoscopia ao vivo, né, ver o exame percorrendo, parado por foto, é quase impossível tu dizer em que local tu tá do esôfago, né? Não adianta tirar uma foto e querer que o médico do outro lado, ou que o paciente, quando receba o exame, adivinhe em que porção está a lesão, né? É praticamente impossível que ele consiga apenas com a foto. Isso aí vale também para a colonoscopia, então tu tem que descrever em questão de distância, né? Mostrar qual é a distância, o aparelho ele é graduado em distância também para te ajudar nisso aí. Aqui o estômago, né? Apesar de ser um órgão só, a gente tem diversas áreas no estômago, e faz também muita diferença tu conhecer a anatomia do estômago para colocar isso na tua descrição, né? A hora que tu vai identificar uma lesão, um pólipo, né, um sangramento, ou qualquer diagnóstico que tu queira obter numa endoscopia digestiva alta, tu tem que saber em que local
tá essa lesão, em que local tá essa patologia, para tu descrever isso, né? Muitas vezes, tu vai estar encaminhando esse paciente para uma cirurgia, o paciente pode estar com uma úlcera sangrante, um tumor de estômago, né, ou qualquer outra lesão, e tu não pode deixar o cirurgião no escuro, né, sem dizer para ele exatamente aonde está essa lesão, para ele ir direto, né, e procurar a lesão no local onde tu indicou. Senão tu deixa o cirurgião às cegas. Então, para a gente que está dos dois lados e faz cirurgia, a gente entende um pouco melhor isso, mas é sempre bom lembrar. E a ideia de entrada no estômago, né, e que tu vai ter essa imagem direto, não é bem assim, né? Tu tem que ter na cabeça que o paciente está deitado, com a barriga para o lado, então as referências têm que ser bem definidas na tua cabeça, e isso por experiência tu acaba pegando, mas não é tão simples assim, entrei reto, então o aparelho entrou reto ali, com curvatura maior tá na frente, é fácil, é só olhar para cima, tu no fundo, não é bem assim, né? O paciente está posicionado de lado, de frente para ti, tu tem que ir fazendo essas correlações para achar em que parte tu tá, se é anterior, se é posterior, se é pequena curvatura, se é grande curvatura, para tu poder passar um diagnóstico correto no teu laudo. Então, o que é um exame de endoscopia digestiva alta? É basicamente colocar uma câmera para olhar o trato digestivo alto, né, diretamente, né, não ficar à mercê só do exame de imagem. A gente viu agora, né, eu estava acompanhando com vocês a aula anterior, excepcional, por sinal, de exames de imagem, né, a gente consegue muita coisa com o exame de imagem, mas algumas coisas não se consegue e a gente precisa olhar, a gente precisa, né, ver isso de dentro, e em alguns casos a gente precisa tratar. Então a gente consegue fazer as duas coisas, a gente consegue diagnosticar e muitas vezes já dar o tratamento, ou pelo menos indicar qual vai ser o tratamento a partir dali. A gente divide então em diagnóstica, né? Dentro da diagnóstica, ela tem a eletiva e a de urgência, então tu pode fazer tanto um diagnóstico no paciente de consultório, que é a grande maioria dos exames, a maior parte deles são exames para fazer diagnóstico, e na maioria diagnósticos benignos ou exames brancos, sem alteração nenhuma. Isso é o dia a dia do endoscopista, é ver exames que não tenham grandes alterações, né? É tu entrar no estômago, faz uma entrada, faz todo o protocolo de visualização, na maioria das vezes faz uma biópsia para H. pylori, independente, né, dos sintomas, é meio protocolar, não necessariamente deveria ser, mas é o que se faz no dia a dia, e o laudo vem como um exame normal, ou no máximo uma gastrite. E na parte diagnóstica também, a gente pode usar em situações de urgência, né? Às vezes tu vai fazer o exame de imagem, ele não vai ser definidor, ou em algumas vezes o exame de imagem já se sabe de antemão que não vai ser definidor, um paciente com hemorragia digestiva alta, né? Não adianta fazer um exame de imagem, a menos que fosse um exame com arteriografia, ou às vezes precisaria de um exame contrastado que o paciente não pode fazer, e em muitos casos também tu sabe que vai fazer o exame e não vai resolver muito, porque tu vai precisar endoscopar para descobrir em que posição exata está um sangramento, por exemplo, ou uma úlcera, e sabendo que se tu fizer a endoscopia, tu pode já de antemão resolver o problema, né? Tu pode conseguir já fazer o diagnóstico e resolver esse problema, e não resolvendo o problema, tu consegue pelo menos ajudar o cirurgião no desfecho cirúrgico, né? Pode chegar para ele e dizer, ó, tem uma úlcera sangrante que eu não consegui estancar o sangramento por endoscopia, mas ela está no fundo gástrico, ou não, ela está no antro, e aí o cirurgião sabe exatamente onde ele pode entrar, ele consegue fazer a cirurgia por vídeo, se for o caso, né? Aqui, um exemplo, então, de diagnóstico, né, uma neoplasia gástrica, não necessariamente tu precise fazer o diagnóstico de neoplasia pela endoscopia, não é o objetivo, né? Pela experiência tu vai acabando sabendo que isso é uma neoplasia ou não é, mas é a biópsia que é definidora, então tu vai acabar fazendo várias biópsias dessa lesão, vai enviar para o patologista, e é ele que vai trazer o diagnóstico definitivo. Mas, com a tua experiência, tu vai podendo já colocar, inclusive, no laudo, a tua opinião, né, de especialista, de que aquilo provavelmente seja uma lesão neoplásica, porque em alguns casos tu vai biopsiar, vai vir negativo, mas se a tua opinião é de que aquilo é muito possivelmente uma lesão neoplásica, tu vai repetir o exame nesse paciente, né? Tu não vai aceitar a ideia, o diagnóstico do patologista, porque muitas vezes tu vai ter biopsiado em locais que não tem tumor. Aqui a hérnia de hiato,
Eu botei aqui um desenho, depois lá no final vocês vão lembrar desse desenho, porque eu botei uma imagem que vai mostrar por dentro daí, a imagem do endoscopista, como que ele vê também essa hérnia de hiato. Mas eu coloquei só para mostrar alguma das características anatômicas que a gente consegue ver, né, algumas alterações. A hérnia de hiato é uma delas, não é o único exame para a gente ver a hérnia de hiato, né, mas ele é uma patologia que a gente consegue ver bem definida na endoscopia também. E além da diagnóstica, a gente tem a terapêutica, né, existem diversas terapêuticas que a gente consegue fazer com o aparelho de endoscopia, né, a gente consegue tratamento de varizes esofágicas, né, com ligadura elástica, em alguns casos neoplasia. Aqui no Brasil não é muito comum a gente conseguir fazer neoplasias do trato digestório alto, né, na colonoscopia é muito mais comum, né, a gente conseguir pegar lesões precoces e fazer o tratamento por colonoscopia. Na endoscopia, a gente geralmente acaba pegando os casos um pouco mais avançados, principalmente a nível de SUS, porque não é um tipo de patologia que a gente tem rastreio, né? Não tem definido um rastreio de quando começar uma endoscopia digestiva alta, que seja positivo para o sistema de saúde, então acaba que o paciente acaba procurando o atendimento quando já tem sintoma, e na maioria das vezes, quando ele já tem sintoma, o tumor já é mais avançado do que se poderia fazer uma ressecção endoscópica, né? Tem que ser bem restrito no tumor de estômago para a gente conseguir fazer uma ressecção endoscópica. No tratamento de obesidade, também, né, a gente tem a colocação de balão intragástrico, que é feito por endoscopia, a gente tem a utilização bastante do paciente pré- e pós-bariátrico também, agora tem o advento da gastroplastia endoscópica, que ainda é um procedimento, né, inicial, ele não é um procedimento ainda bem estabelecido, então é protocolo de pesquisa, mas já é também mais um novo tratamento que a gente pode fazer a partir da endoscopia para o tratamento de obesidade. E nas urgências, a gente pode, muitas vezes, evitar cirurgias que o risco seriam mais elevados, por exemplo, um paciente idoso com múltiplas comorbidades, com um sangramento digestivo alto. Em alguns casos, tu não tendo endoscopia, tu teria que operar esse paciente para fazer uma úlcera parar de sangrar, e às vezes tu consegue fazer esse procedimento por endoscopia e acabar resolvendo o problema do paciente. Não tem complicações posteriores, o exame, quando possível, né, não é extremamente dificultoso, né, se não for um sangramento de grande monta, é um procedimento bem plausível de ser feito, e tu evita que o paciente, né, muitas vezes com múltiplas comorbidades, vá para uma cirurgia e possa aumentar o risco de óbito dele. Então aqui, no sangramento digestivo, a gente vê que quando o sangramento não é de grande monta, ele é facilmente visualizável, vai ter que colocar, obviamente, uma pinça para te ajudar, né, uma agulha para injetar, às vezes, epinefrina ali na região e fazer com que pare esse sangramento. Na maioria das vezes, tu consegue. Aqui eu só botei uma tabelinha para exemplificar as principais etiologias de hemorragia digestiva alta, não vale a pena a gente ficar parando aqui, porque são só as possibilidades de hemorragia, né, que a gente vai encontrar na urgência. Aqui eu coloquei uma colocação e uma retirada de balão intragástrico. Então, a gente vê que na colocação não precisa de nenhum outro material, além do próprio material que vem do balão, né, ele fica posicionado bem alto, fica bem visível já na entrada do estômago, e esse balão vai descer um pouco depois para se posicionar mais no fundo gástrico e ficar uma passagem para o alimento ao lado dele. E aí, à direita, a retirada, a gente entra com uma pinça, que é uma agulha, perfura o balão, dá para ver que ele está empurrando ali para perfurar, esvazia e depois faz a remoção desse balão com uma pinça de preensão. A anestesia nos exames de endoscopia digestiva alta, né, é bem ampla. Na verdade, tu pode fazer esse exame com anestesia local, seria colocar estilocaína spray e estilocaína gel no paciente e no aparelho, né, isso é uma possibilidade, se fazia mais antigamente, hoje é bem pouco utilizado, porque é bem desconfortável fazer um exame com um paciente acordado, então, sim, salvo em situações de extrema necessidade de estar acordado o paciente, a gente evita isso. Então, a maioria das vezes o exame é feito com uma sedação, né, o anestesista vai pegar uma veia, vai fazer uma medicação para o paciente dormir, geralmente é feito midazolam, fentanil, e nos momentos de maior necessidade de mobilização, às vezes para passar pela via aérea, ou uma colocação de balão,
ou uma retirada de corpo estranho no momento da passagem dos materiais pela via aérea, eles acabam fazendo um pouquinho de propofol para aprofundar o paciente um pouquinho mais, e logo em seguida o paciente já retorna. Pode ser feito com anestesia geral, em alguns casos deve ser feito com anestesia geral, principalmente com um paciente que não tem um jejum adequado, um paciente que às vezes tem uma obstrução, não se sabe o quanto, né, de alimento ou de líquido tem antes dessa obstrução. Nesses casos, tu vai ter que entubar esse paciente, fazer uma geral, que vai ser para a segurança do próprio paciente. Então, para mim, a melhor situação que tu tem é ter um anestesista em sala, né, e ele junto contigo definir qual é a melhor indicação para aquele paciente. O exame pode ser feito sem anestesista? Pode, mas não é a melhor recomendação, né? Não vale a pena tu colocar o teu CRM e o paciente em risco, né, por questões de custo. Na verdade, a principal limitação para o uso de anestesista em sala de endoscopia é o custo de ter um anestesista ali, né? Um profissional que, obviamente, não sai barato para o paciente ou para o convênio, mas, infelizmente, a gente tem que utilizar. Eu prefiro sempre ter ele em sala junto, porque eu vou estar prestando atenção sempre na tela, sempre olhando para a imagem, e não quero ficar preocupado com uma segunda tela, né, monitorizando o paciente, e nem passar essa responsabilidade para qualquer outra pessoa em sala que não seja um outro médico. Então, assim, eu digo para vocês, se forem fazer exames, tenham sempre a preferência por ter um anestesista junto com vocês em sala. Então, do paciente, né? Primeira coisa que tu tem que avaliar é se esse paciente pode se submeter a um exame, né? Não pode pegar um paciente com sangramento digestivo alto e instável, né? Muito grave, e querer levar ele direto para uma sala de endoscopia para fazer um exame, porque esse paciente está correndo risco de vida. Então, a primeira coisa, esse paciente tem que ser ressuscitado, esse paciente tem que, né, ser avaliado pelo clínico e colocar ele numa condição mínima de ser anestesiado e passar pelo procedimento. Se possível, o paciente estar em jejum, obviamente, em situações de urgência e emergência, o paciente não vai estar em jejum, né, não vai estar preparado, e aí, melhor ainda ter um anestesista para poder fazer uma sequência rápida, entubar esse paciente e tirar o problema, né, das tuas costas, e definir com a equipe que está pedindo o exame, né, se realmente tu pode trazer benefício para esse paciente ou não, né. Não dá para chegar um paciente na emergência com dor abdominal e o primeiro exame que vão pedir é uma endoscopia digestiva alta, submeter o paciente à anestesia, levar ele para o setor de endoscopia, gerar um custo alto, um paciente que às vezes, né, podia fazer um raio-x de abdômen, uma ecografia e resolver o problema dele, né, com um custo bem mais baixo. Então, é um exame que tu tem que selecionar o paciente, né, tem que saber se realmente tu vai poder ajudar ele e se tu não pode ajudar com coisas mais em conta. Então, quando que a gente vai pedir endoscopia, né, digestiva alta eletiva? Sempre após uma anamnese e um exame físico completo, né? Então, se tu está na emergência, ou se tu está no posto de saúde, ou se tu está no consultório, a primeira coisa é tu coletar a história do paciente, examinar esse paciente, porque na maioria dos casos tu vai acabar evitando pedir um exame, né, de endoscopia. Ah, mas eu quero pedir o exame, o paciente quer fazer, pode fazer? Pode. Não tem uma contraindicação de fazer, porque o paciente, né, quer pagar o exame e quer fazer por rastreio, né, da parte dele. Mas em saúde pública em geral, não é uma recomendação de fazer sem que tu não tenha esgotado, pelo menos, né, todas as tuas possibilidades mais baratas, né. A gente tem que lembrar que as patologias que a gente vai descobrir com uma endoscopia digestiva alta, muitas vezes são patologias que se misturam com patologias que tu pode descobrir com uma ecografia, por exemplo. Então, assim, os sintomas de um paciente que tem a gastrite ou, né, um refluxo meio interrogado, eles podem se misturar com um paciente que tem um cálculo biliar, por exemplo. É muito mais em conta tu fazer primeiro a ecografia desse paciente, descartar que ele tenha, né, litíase biliar, para depois tu pedir uma endoscopia e aí seguir o teu raciocínio, né. E sempre definir, né, na hora que vai pedir o exame eletivo, se o paciente deve fazer em uma clínica ou em um hospital. Obviamente, em hospital, o paciente tem uma estrutura maior, né, tem uma estrutura do hospital inteiro, mas a gente tem que lembrar que a sala de endoscopia nos dois lugares, geralmente, ela é bem semelhante, né, tem os mesmos itens, né, então, a questão de sala, geralmente, é bem parecida. Precisa saber se aquele paciente não pode precisar de algo além da sala de endoscopia, né, porque a sala de endoscopia na clínica deve ter os equipamentos básicos, né, deve ter o carrinho de anestesia,
deve ter uma parede de oxigênio, um aspirador, então assim, tem que ter os itens básicos para fazer o exame. Mas muitas vezes você vai pegar um paciente com 88 anos, com múltiplas comorbidades, que vai submeter uma anestesia, tu não tem como garantir que esse paciente não vai precisar de um leito de UTI no final do exame. Ele pode ter um sangramento, ele pode ter alguma perfuração, ele pode ter inúmeras alterações que podem levar esse paciente a precisar de alguma coisa a mais que uma clínica não vai poder suprir, né? Mas tu pega um paciente eletivo jovem, sem comorbidades, obviamente ele pode fazer em clínica. Agora, nesse último ano, o perfil mudou muito, né? A gente tinha muito paciente que tinha desejo de fazer o exame em hospital, uma vontade grande de fazer em hospital, né? Porque achava muito mais seguro, e com a questão do Covid isso se inverteu, né? A maioria dos pacientes, se tiver que fazer em hospital, querem evitar o exame, ou querem protelar o exame, né? Vamos esperar. E se ele puder fazer na clínica, que não tem contato com emergência, com outros doentes, etc., eles acabam aceitando fazer. Então, os motivos para tu pedir, né, são inúmeros motivos que tu pode pedir, mas basicamente em questões de pré- e pós-operatórios, como cirurgia bariátrica, a gente acaba fazendo muito, sempre no pré-operatório e muito no pós-operatório, né? Pacientes com suspeitas de neoplasia, não tem um rastreio, como eu falei antes, mas se tu tiver uma suspeita, se tiver uma história familiar, tu vai pedir para esse exame, né? Tu tem uma investigação de dor abdominal que está se esgotando com exames de imagem, né, com exames de laboratório, tu já está, né, perdendo as opções, certamente tu vai trazer endoscopia digestiva para te ajudar nesses casos, né? E no paciente com refluxo não tratado, o paciente não consegue ser bem manejado apenas com a medicação, também vai acabar usando a endoscopia digestiva alta. E quando pedir esse exame na urgência, né? Basicamente, pacientes com sangramento, né? O paciente chega na emergência para fazer endoscopia, geralmente ou sangramento alto, ou com melena, que é um sangramento alto que vai aparecer nas fezes. Se o paciente já tem uma história ou suspeita de úlcera, né? Ou o paciente com corpo estranho, geralmente é mais comum em crianças, né? Na parte da pediatria, o paciente engoliu algum corpo estranho, ficou trancado no esôfago, e aí tu vai ter que fazer a remoção, e aí são duas maneiras que acabam se utilizando, ou tu vai remover aquele conteúdo por cima, dependendo do tamanho que ele for, né, e às vezes tu não consegue remover, retirar ele por cima, mas pelo menos tu consegue empurrar em direção ao estômago, né, para tu ter, entre aspas, tempo para pensar no que tu vai fazer com aquele corpo estranho que tu não conseguiu tirar por cima. Idealmente, na urgência, na emergência, é bom que se discuta esse caso, né, que tu vai pedir endoscopia com o gastro e com o cirurgião, né, idealmente com os dois, com as duas equipes, se o endoscopista não for o cirurgião, porque muitas vezes tu vai evitar de fazer exames, né, que tu não precisa, e muitas vezes tu vai indicar um exame mais precoce do que tu gostaria, ou que tu pensaria em indicar, já pela indicação do o gastro dizer, eu consigo resolver isso, ou eu consigo te dar esse diagnóstico se eu fizer esse exame agora, enquanto o paciente ainda está melhor. Não vale a pena vocês ficarem esperando. Já submete o paciente ao exame e muitas vezes ele já sai com o problema resolvido. Então aqui eu coloquei algumas imagens para lembrar alguns pontos. Aqui em cima na esquerda, vocês veem que o paciente fica na posição então lateral, que nem eu falei, né, sempre com o bocal para que ele não morda o aparelho, tanto para segurança dele, né, mas também para a segurança do aparelho, que é um aparelho caro, que se o paciente morder inconsciente ali, ou sob sedação, pode estragar o aparelho e danificar, gera um custo alto, um aparelho que já é caro, que é um exame que já é custoso para o sistema, tu deixar danificar durante o exame também é bem custoso e acaba onerando muito, né, os procedimentos no hospital. Aqui à direita, então, só para mostrar até onde a gente consegue ir, então não adianta tu ter uma lesão em terceira para quarta porção do duodeno, na maioria das vezes tu não vai conseguir chegar lá, não vai conseguir ver, então tu tem que saber, tá fazendo um exame para ver o esôfago, o estômago e a primeira e segunda porção do duodeno. Tu vai chegar ali até a papila, tu vai algumas vezes conseguir ver essa papila, né, mas com o exame de endoscopia normal, tu não vai conseguir ter uma imagem nítida dessa papila, não vai conseguir muitas vezes biopsiar ela, porque pode ter dificuldade, o exame já está no limite do aparelho e da distância que ele pode chegar. E aqui embaixo, eu achei interessante colocar no endoscopista que ele não está sozinho, né? E isso é muito importante na hora de fazer o exame, é muito ruim fazer um exame sozinho, né? É sempre interessante, além do anestesista que está cuidando do paciente,
ter um técnico de enfermagem com vocês para ajudar no manuseio do aparelho. O aparelho, vocês veem que fica com uma mão ali nas manoplas, né, fazendo a utilização dos botões, uma das mãos tem que usar no aparelho para fazer as movimentações dele, mas quando tu precisa colocar uma pinça, retirar uma pinça, quando tu coloca a pinça, tu precisa fechar ela, abrir uma tesoura, etc., tu precisa que alguém faça isso por ti, senão tu tem que soltar o aparelho para fazer isso, tu perde a imagem, né, tu não consegue manter a imagem 100% estática, na maioria das vezes tu tá mantendo a posição dela de imagem com a tua própria mão ali firme, se tu solta o aparelho rapidinho, já gira a imagem, tu perde o ponto onde tu deveria estar, onde tu deveria pegar algum corpo estranho ou fazer alguma biópsia. Então aqui, lembra que eu falei para vocês que eu ia mostrar uma hérnia de hiato, então aqui à direita é uma hérnia de hiato, está em retrovisão, está olhando ao contrário, e tu vê que está aberto, né, o estômago subiu e fica o buraco aberto ali, por isso que um paciente com hérnia de hiato tem tanto refluxo, né? Imagina uma porta aberta assim para passar conteúdo em direção ao esôfago, por isso que é muito sintomático e muito desconfortável. Uma cirurgia do refluxo, o que tu tem que fazer é regredir isso, fechar o buraco e depois fazer a válvula, justamente para não ter uma porta aberta assim. Aqui à esquerda, basicamente, é um esquema de fotos de um exame normal, né, de um exame sequencial. A gente geralmente tenta botar fotos de todas as localizações, né, pelo menos umas 2 fotos do esôfago, sendo uma delas ali na transição, uma foto de retroversão mostrando o card. Vocês podem ver a terceira foto, o que é um card fechado, em comparação com um card aberto ali na direita, no exame da direita com a hérnia de hiato, né, e na esquerda sem hérnia de hiato. E lá embaixo vocês veem que tem o bulbo duodenal, a imagem da esquerda ali embaixo, e depois segue para a segunda porção do duodeno, aparecendo uma imagem praticamente igual de um intestino vírio terminal, né, bem semelhante. Então, a interpretação do exame, né, pediu o exame, o paciente foi fazer e voltou para ti com o exame. Tem que seguir, primeiramente de tudo, olhar as imagens, né? Obviamente não é obrigado a saber o que está aparecendo nas imagens, mas algumas coisas são muito básicas que tu tem que pelo menos olhar, pelo menos tentar olhar, né? Que a gente faz todos os outros exames de imagem, a gente olha a imagem antes de partir para o laudo, para até ir pegando experiência e acostumando o olho, né? Para daqui a pouco tu poder fazer diagnósticos que às vezes o laudo deixou escapar, né? Em seguida, tu vai ler o laudo completo. Isso é muito importante, porque muitas vezes o médico vai direto lá e olha a conclusão do exame, né, e aí tem uma linha de conclusão, dando um diagnóstico e mandando olhar o anátomo patológico. Só que às vezes o que tu estava realmente procurando está descrito no exame, no corpo dele, né? E aí, para não repetir na conclusão, o endoscopista coloca só o diagnóstico, mas não bota toda a descrição daquilo que tu estava esperando, tu não lê e não vê, né, o resultado que tu estava esperando. Então é bem importante. Olha as imagens, lê o laudo e por último tu vai ler a conclusão só para finalizar. É um exame que é dependente do examinador, então assim, mandar informações precisas, dizer o que tu está procurando no exame ajuda muito o endoscopista quando ele recebe lá. Então às vezes o endoscopista recebe paciente dor abdominal, ponto, e não dá nenhuma informação. Tu dizer que o paciente já teve algum sangramento, que tem história familiar, né, que o tipo de sintoma que ele vem sentindo, ajuda muito o médico a procurar, na hora do endoscopista, a procurar na hora do exame, né, sinais que possam ou não justificar as queixas do paciente. E tu estando no hospital, né, o paciente vem na emergência, vai fazer uma endoscopia, não custa tu discutir o caso, né, passar esse caso, se necessário, e depois ir pegar o resultado também, né, conversando com o endoscopista e pedindo a opinião dele, porque às vezes tu não consegue no laudo expressar exatamente aquilo que tu viu, né, 100% daquilo que tu viu, e que tu gostaria de passar para a equipe, né? Às vezes é uma indicação cirúrgica, mas tu não pode colocar no laudo escrito indicando uma cirurgia ou indicando algum procedimento a mais. Tu precisa ser técnico e objetivo no teu laudo. Mas se a equipe vem e conversa e discute o caso, tu pode muitas vezes passar para eles, né, a tua opinião do que poderia ser feito para resolver o problema. Aqui eu tentei fazer uma questão mais didática, né, de mitos e verdades sobre a endoscopia, que se fala muito a respeito, e às vezes fica uma dúvida para quem não acompanha isso no dia a dia. O exame não dói, né? O exame não dói absolutamente nada. No máximo o paciente sente um desconforto, às vezes por distensão de gás,
que acontece na maioria das vezes quando tu não esvazia o estômago na hora da saída. Tu tem essa possibilidade, tu pode esvaziar, né, aspirar o ar do estômago, e o paciente fica com o estômago vazio, então ele não sente nada no pós-exame, ele acorda da sedação e pode ir para casa com tranquilidade. É um exame que tu pode fazer em todas as idades, obviamente, né, tu vai avaliar se o paciente tem condição clínica ou não, mas tu pode fazer desde criança bem pequena até idosos, né, de idade avançada. O aparelho não é o mesmo da colono, né, às vezes o pessoal brinca, o paciente vai fazer ele colono, por favor, faz primeiro a endoscopia, porque, né, mas não é o mesmo aparelho, eles são semelhantes, mas o aparelho da colono ele é um pouco mais calibroso e um pouco mais longo, né, obviamente, porque ele tem um trajeto maior para fazer. Pode tratar anaplasia? Pode, né, óbvio que são questões limitadas, assim, né, são neoplasias de pequeno tamanho, mas pode, quando ela está restrita ali à mucosa, ela pode ser removida e tratar definitivamente a lesão. O risco é zero, não é verdade, né? Todo e qualquer exame que tu vai fazer, que tem que fazer anestesia, que tu vai invadir o corpo, sempre tem um risco, né? Pode acontecer inúmeras coisas, o paciente pode ter sangramento, pode ter perfuração, né? Quando tu for fazer uma biópsia, tu pode causar algum dano pela própria sedação, o paciente pode ter complicações, então, assim, dizer para um paciente que o risco é zero é bem complicado. Eu sempre tento, por rotina, não deixar o paciente achando que ele vai fazer alguma coisa com risco nulo, né? Sempre vai fazer procedimento, tem risco. Todo paciente que tu vai fazer o exame é igual, né? Tu vai só entrar, tudo reto, vai lá, olha e sai. Não é verdade, tem variações que tu vai encontrar, obviamente. Na colonoscopia tu tem muito mais variações de cólon, né, muito mais dificuldades que podem aparecer, mas pode acontecer também na endoscopia, e por isso não dá para fazer uma coisa tão protocolar assim, entra reto, sai reto, sem prestar bem atenção, porque às vezes tu pode ter dificuldade com relação a isso. Tem pacientes com estômago mais comprido, né, tem pacientes que não conseguem muitas vezes chegar no duodeno pela distância que tu vai ter dentro do estômago, né, o aparelho faz todo o trajeto e não chega lá. Então, tem que encarar cada paciente como um paciente diferente. O exame pode ser rápido, mas também pode ser demorado, depende do que tu vai ter que fazer naquele exame, né? Geralmente, se tem a ideia, endoscopia rapidinho, 15 minutos está resolvido, mas tu pode precisar fazer algum tipo de procedimento e, né, ter dificuldades nele, e aí vira um exame bem demorado, então tem que estar sempre com um pé atrás, né? Ele é muito útil no tratamento da obesidade, a gente tem muita funcionalidade desse exame na obesidade, que a gente vai avaliar, né, no pré-cirúrgico, ou às vezes o tratamento justamente já é por endoscopia, com a gastroplastia ou com o balão intragástrico, mas no pós também a gente tem muita funcionalidade no tratamento da obesidade. Paciente que tem reganho, que tem dificuldade de perda substancial com a cirurgia bariátrica, né, ou que tem algum tipo de complicação da própria cirurgia, a endoscopia acaba resolvendo grande parte dessas complicações, desses problemas, e o que não resolve, pelo menos, ajuda a dar o diagnóstico e a orientar o tratamento, né. E o paciente não pode ir embora direto, né, ele tem que ter um acompanhante, e o pessoal tem na cabeça como um exame simples, vou lá fazer uma ecografia e volto para casa. Tu não vai lá fazer uma endoscopia e volta para casa sozinho, tu vai estar sob sedação, e é perigoso liberar um paciente sozinho para casa desse jeito. Aqui só para ficar bem aberto e bem visual, né? Um exame que as palavras que a gente acaba trazendo desse exame é a simplicidade, a praticidade, o risco baixo, né? O custo dele é intermediário, não é um alto custo, não é um exame, né, extremamente custoso, mas o equipamento todo ao redor é. Então, tem que ter um pouco de parcimônia na hora de indicar, porque pode gerar um custo razoável. Agora, eu queria deixar aberto para vocês para dúvidas, se alguém tiver algum comentário, alguma coisa para dizer. Vou aproveitar então e fazer uma elogio. Achei que a aula foi ótima, foi super didática. Eu não sabia quase nada do assunto. Achei que foi bem boa. Obrigado. Esse era o objetivo. Deixar para vocês também aqui os contatos.
Caso alguém queira tirar alguma dúvida, alguma coisa, se for com vergonha, pode mandar ou por e-mail ou me chamar no direct ali no Instagram. Não tem problema nenhum. Queria agradecer o convite de vocês. Eu fiquei lisonjeado de ser chamado para dar aula para vocês. Foi bem legal. Estou acostumado a dar aula mais para a residência mesmo, que é onde eu faço a preceptoria, né? Não sou professor de universidade. Mas bem legal essa troca com vocês. Então, fico à disposição, caso queiram, né, em alguma outra oportunidade, podem me chamar que eu fico à disposição. Muito obrigada, Dr. Lucas, pela aula, foi ótima. Não sei se temos perguntas, se alguém quiser abrir seu microfone também para falar, sinta-se à vontade. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Acho que qualquer coisa, quem quiser tirar alguma dúvida em específico, também pode enviar para o seu e-mail, como o senhor falou. Pode mandar no Instagram ali também, que eu estou sempre ativo ali nas redes sociais, se precisar. Não tem problema, tá? Eu sei que aqui o pessoal certamente vai ficar com vergonha, ninguém vai querer abrir a câmera e o microfone para falar, mas valeu então, muito obrigado, deixar vocês descansar aí também. Grande abraço. Certinho, nós que agradecemos. Em seguida, a gente já vai enviar o link do formulário de presença aqui no chat, pessoal, só um minutinho.